Eu vou falar hoje sobre entender o que aconteceu. O que aconteceu? Quem aqui conhece alguém que complica demais a sua vida? Quem aqui conhece alguém que você fala, aquela pessoa não tem problema nenhum e vive chorando por uma série de problemas e a vida dela deveria ser diferente? Quem conhece aqui alguém que briga à toa? Você, não é? Sabe o que acontece? Nós somos muitas vezes destruídos porque nós não temos entendimento pleno daquilo que nós somos, daquilo que Deus reservou para nós, e não buscamos conhecer aonde Deus quer nos levar. Por causa disso, a nossa vida é complicada, e nós, às vezes imperceptivelmente, complicamos a nossa vida. Glória a Deus, porque você tem procurado crescer em Deus, mas seja sincero, a tua vida espiritual muitas vezes é uma vida conturbada. E a vida espiritual da maioria das pessoas acaba sendo uma vida conturbada. Pessoas que um dia ele está super afim de Deus, outro dia ele está desanimado. Pessoas que acham que Deus vai fazer na sua vida alguma coisa tremenda e ele se enche de expectativa durante um tempo e depois esquece aquilo que pediu e não recebe, e a vida dele é completamente conturbada espiritualmente. E quantas pessoas que fazem votos a Deus e depois voltam atrás. O que é isso? É exatamente a ação de um espírito de confusão associado às minhas deformações carnais, que me impede de ter plena consciência do que aconteceu na minha vida. Porque o apóstolo Paulo fala em Romanos 2, que o nosso culto a Deus é um culto racional. Um culto racional não é um culto frio. Um culto racional não é um culto do materialismo. Um culto racional é: eu preciso ter entendimento claro. Você precisa saber o que você está fazendo hoje aqui. Você precisa entender o porquê que você está aqui. Esses jovens precisam de entender o porquê eles estão aqui. E o que acontece invariavelmente é que nós temos lampejos daquilo que deveria ser um entendimento completo, e nós acabamos não tendo esse entendimento. E por causa disso, nós sofremos, somos assolados, somos inconformados, e o pior, somos insatisfeitos. A palavra do Senhor, ela mostra pessoas que tiveram a vida espiritual conturbada, por não entender o que aconteceu. Uma dessas pessoas é Jonas. Em Jonas capítulo 1, versículo 2, Deus chamou o profeta Jonas. Ele era filho de um grande profeta chamado Amitai. E Deus disse: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive
e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Leia o 3 em voz alta comigo. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, Aqui existem 3 palavras que demonstram o quanto que a vida de Jonas era uma vida conturbada. A primeira é confusão, porque Deus falou a ele: vai exercer o teu papel profético. Ao invés dele entender como um privilégio, porque o grande erro nosso é achar que a posição humana é melhor que a posição que Deus nos dá espiritualmente. Às vezes, eu vejo pessoas assim, e é muito comum no meio religioso: doutor fulano, fulano e ciclano, PhD, 1000 diplomas. Mas ele não fala nada do que ele é na presença do Senhor. Eu fui fazer lá o meu perfil lá no Instagram, eu escrevi só isso: servo de Jesus Cristo. Não importa a faculdade que eu fiz, não importa o que eu sou, não importa o que eu tenho, não importa nada. Importa que eu sou servo. E quem é servo está à disposição do seu Senhor. Mas pouca gente está à disposição do seu Senhor. Pouca gente consegue ouvir o que Deus fala. Porque Deus disse para ele: vá, mas ele estava possuído por uma confusão. A segunda coisa, ele se dispôs não a fazer a vontade de Deus, mas fazer a sua vontade. Cuidado, porque Deus, Ele te dá o livre-arbítrio, mas o teu livre-arbítrio, se ele não estiver embasado pela vontade de Deus, e se você não colocar Deus em primeiro lugar e não priorizar a Deus, o teu livre-arbítrio pode ser um caminho de morte. Ele se dispôs e falou: eu não vou para onde Deus está mandando, eu vou para onde eu quero. E sabe o que eu tenho experimentado durante toda a minha caminhada com pessoas? É que as pessoas fazem as suas burradas e elas se atrevem a falar em nome de Deus. Então fala: acabou o meu tempo, Deus me mandou ir para tal lugar, porque com que embasamento? Ouviu a voz de Deus? Deus deu sinais? Deus mostrou? O anjo falou com você? Mas eu me dispus a fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. E ele, a terceira coisa, ele procurou o lugar mais distante da terra para fugir da presença de Deus. Deus tem um chamado para a tua vida. Deus tem uma obra para realizar através de você. Você não pode fugir daquilo que Deus tem para a tua vida, porque se você fugir, a tua vida espiritual vai virar uma grande confusão. E Jonas, ele agrediu a vontade de Deus. Ele não sabia que o seu livre-arbítrio era apenas a vontade carnal se manifestando. E nós, muitas vezes procuramos nos justificar diante de Deus,
Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comereis. Como? Deus falou o quê? Coma livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Eu te pergunto, Deus proibiu ou orientou a Adão e Eva? Orientou. Por quê? Ele disse: coma livremente de tudo. Mas Eva estava perturbada. Vocês já viram que hoje pouca gente tem ouvido para ouvir a palavra de Deus? Nós estamos acostumados com o evangelho da religiosidade. Não faça isso, não faça aquilo. E as pessoas vivem reprimidas por causa de ordenanças humanas. E Paulo fala que não há efetividade nenhuma contra a sensualidade. Porque imposição não vem de Deus, mas a orientação vem do Espírito Santo. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Adão e Eva, eles estavam possuídos exatamente por essa confusão. Eles não entendiam, não sabiam quem eles eram. Eles eram as primícias, eles eram a coroa da criação de Deus. Jonas não sabia quem ele era profeta escolhido por Deus, e Deus queria realizar uma grande obra, mas foram roubados por não entender aquilo que Deus realmente estava lhes falando. Nós vemos o caso de Alexandre Latoeiro, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, Paulo diz: Alexandre Latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga, tu guarda-te dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram, que isso seja posto em conta. Leia o 17 comigo. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente proclamada a todos os gentios que a ouvissem. Queridos, nós vemos as pessoas tomarem decisões erradas e pessoas não entenderem. Sabe quem era Alexandre Latoeiro? Ele era um discípulo de Paulo. Sabe o que Paulo fez? Paulo o ensinou, Paulo o formou e ele cresceu. Depois, Paulo sofreu um julgamento em Roma. E esse Alexandre Latoeiro, ele se rebelou contra Paulo e foi testemunhar contra Paulo, para que Paulo fosse preso em Roma. Esse Alexandre Latoeiro, ele não entendeu o que era andar ao lado de um apóstolo. Ele não entendeu que Deus estava lhe dando o maior de todos os privilégios, que era andar com um dos maiores homens da história da Bíblia, que se chama apóstolo Paulo. E porque ele não entendeu, Satanás jogou numa armadilha, e ele entra em condenação, porque Paulo fala: afasta-te dele, e eu vou entregá-lo ao juízo. Por quê? Porque ele foi um traidor do mover
apostólico. O diabo quer que você fique com a tua cabeça em confusão. O diabo quer que você ouça vozes e vozes e vozes. O diabo quer que você se encha de questionamentos contra a vontade de Deus, para que você assuma o papel de Judas. Porque Judas também, ele não entendeu o que seria andar com Jesus, ressuscitar com Jesus, porque a oportunidade que Deus lhes deu, eles não souberam pegá-la. Deus tem nos dado oportunidades todos os dias e todas as horas. Nós temos feito muitas vezes a opção em sermos problemáticos. Nós temos feito muitas vezes a opção de reclamar, de murmurar, ou então de viver a nossa vida espiritual de maneira medíocre. Busque, ore, seja aquilo que Deus realmente pretende de você, e vá diante do Senhor, e procure o entendimento do que é realmente a tua vida. Há pessoas que andam anos com Deus, e continuam dizendo: eu não valho nada, eu não sou nada. Há outras pessoas que elas se acham o máximo. Eu quero ser bispo, eu quero ser apóstolo, eu quero ser apenas para tentar estar na ribalta, debaixo das luzes. Só que nós precisamos de procurar ter o conhecimento daquilo que nós somos, e entender que Deus, Ele te escolheu, e entender a grandiosidade do plano de Deus na tua vida. Quando nós não entendemos o que aconteceu com a nossa vida, nós abrimos brechas para Satanás, para infelizmente nos tornarmos inimigos da cruz. Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Leia o 18 em voz alta. Pois muitos, dos quais repetidas vezes eu vos dizia aí, até chorando, que são, o destino deles qual que é, e o Deus deles é, e a glória deles está, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Misericórdia. Paulo, ele começou a ver as discussões na igreja, as fofocas na igreja. Ele começou a ver que o ímpio, às vezes, é melhor para a casa de Deus do que aquele que está dentro dela. E ele então começou a chorar, e ele usa uma das expressões mais fortes que eu conheço na palavra, e ele disse: entre nós estão aqueles que são inimigos da cruz. Sabe quem são os inimigos da cruz? São aqueles que se levantam contra a igreja de Cristo, são aqueles que se levantam contra o ungido de Cristo, e são aqueles que têm um ministério e abrem mão do seu ministério, porque a sua prioridade são as coisas da terra, e consequentemente,
desprezam aquilo que é o plano de Deus em suas vidas. E espiritualmente só existem duas coisas: ou você é usado por Deus, ou você é usado por Satanás. Não existe, eu não sou usado por nada. Ou você é usado por Deus, ou você é usado por Satanás. E tem pessoas ímpias que são usadas por Deus, sabia? Tem pessoas que não vão à igreja, não dão dízimo, mas Deus usa, por causa do seu coração. Foi assim que Deus fez com Ciro, não foi? Agora, é inadmissível que você sirva a Deus e você seja um instrumento do inimigo para ser contra a obra de Deus. E quando você renega o teu chamado, quando você nega o teu envio, quando você foge das tuas responsabilidades na obra de Deus, você está sendo inimigo da cruz, porque você está lutando contra a vontade de Deus. Por quê? Você não entendeu nada que aconteceu na tua vida. Nós vemos em terceiro lugar o caso do sacerdote Eli. Deus havia dado para ele o privilégio de ter nascido na casa de Arão. Deus havia dado a ele o privilégio de ter filhos homens, e isso significava que o sacerdócio iria continuar. Deus fez com que ele morasse dentro do local chamado templo, e ele tinha a oportunidade de oficiar, de falar, de ver Deus, de ver a glória de Deus. Só que ele não entendeu nada disso, e ele preferiu ser omisso, negligente, corrupto, e deixou a apostasia entrar em seu coração. Sabe por quê? Porque foi negligente com o chamado, negligente com o dom que Deus havia dado à sua vida. E o que aconteceu? Um espírito de apostasia tomou conta da vida dele. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Foge destes. Ele era o sumo sacerdote. Sabe quem é o sumo sacerdote? O homem mais importante de Deus na terra, que tipifica a Jesus Cristo. Só que ele simplesmente não se deu conta disso, e ele abandonou-se à sua malignidade, deixou o seu coração esfriar, abriu mão da santidade da relação com Deus, e deixou que esse espírito dominasse. Não entendeu, não leu a palavra, não buscou a porção do sacerdote, e os seus filhos viraram o quê? Mendigos, ladrões, corruptores, desprezavam a oferta. E o que aconteceu?
ele e os seus filhos morreram de forma dramática. Por quê? Porque a opção carnal o levou à destruição. Tome cuidado, porque a opção carnal, quando você não entende aquilo que Deus quer e aquilo que Deus fez na tua vida, a tua opção carnal pode te levar a uma grande destruição. Levante a tua mão e diga assim comigo: Senhor, me faça entender o que aconteceu comigo. Eu preciso de entender, eu preciso de ter consciência daquilo que o Senhor fez, faz e fará na minha vida. Eu preciso. Aleluia. Disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Por quê? Porque eles são, e não pode entendê-las, porque elas se discernem como. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Leia comigo em voz alta: nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual, ele entende todas as coisas. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas. E o mundo acha que você é louco quando você começa a falar das coisas espirituais, mas o teu fruto demonstra que você é um ungido de Deus. E exatamente o Espírito Santo tem chorado e tem clamado para que nós possamos crescer no entendimento, possamos crescer espiritualmente, porque infelizmente muitos de nós temos vivido uma vida de filhos de Eli e não sabemos que a nossa porção é a porção de filhos de Deus. Amém? Levante a tua mão e diga: eu não sou filho de Eli, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, querido. Deus te chamou, Deus te separou. Deus é o Senhor absoluto da tua vida. Você não é dominado por confusão, você não é dominado pela tua carne, você tem que ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o que aconteceu comigo? Aconteceu comigo que um dia eu estava lá deitado e eu tinha 14 anos de idade, e eu ouvi uma voz: Samuel, Samuel. E eu pensei que era a voz de Eli. Deus, ele disse: a voz não é de homens, a voz é minha. Sabe o que aconteceu? Deus falou comigo e a minha vida mudou radicalmente. O meu exemplo era Eli, e agora eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que aconteceu comigo? Eu não consigo mais pecar como eu pecava, eu não consigo mais fazer o que eu fazia, eu não consigo mentir, eu não consigo mais fazer as coisas que a minha carne domina, porque agora eu sou verdadeiramente filho de Deus. Eu entendi, eu morri para o mundo e eu renasci para Jesus Cristo. Então, agora a minha vida tem um rumo e um caminho diferente, e Deus quer que você saiba que Ele vai mudar a história e o rumo da tua vida, porque você foi chamado para ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Amém? E o que aconteceu com você? Em primeiro lugar, você foi tirado de uma condição indigna para ter o mais digno dos chamados, que é ser profeta do Deus vivo. 1 Reis 19:19,
Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava já tinha uma obra de Deus na vida dele. Ele estava na 12ª junta, na 12ª, ele era apostólico. Elias passou por ele e lançou, e fez o quê? Lançou o manto. Então deixou os bois e correu. Correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Leia em voz alta comigo. Elias vai. Repita. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois, a imolou com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém? Aleluia. Elias não ficou com grandes discursos. Olha, você vai para o CEA, você vai fazer curso de aspirante, porque agora você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, porque agora você vai ser discipulado, porque agora você precisa de conhecer onde é Gênesis, Apocalipse, e você precisa disso, daquilo, e você precisa cortar o cabelo, arrancar o brinco, e você tem que fazer a sobrancelha, você tem que deixar a tua vida assim assado. A única coisa que Elias fez foi: jogou o manto e caiu sobre ele o poder do entendimento. Ele teve uma experiência com Deus poderosa. Não precisa palavras, precisa de poder. Não precisa de explicação, precisa de liga com Deus. Precisa de estar debaixo da unção. Imediatamente ele foi e falou: estou me desligando do passado. Matou os bois, falou para o pai e para a mãe: bye bye, que eu estou indo embora. Acabou. O Eliseu que era lavrador não existe mais. Agora nasceu o Eliseu profeta, e a minha vida a partir de agora não me pertence, mas pertence ao Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque eu sei o que aconteceu comigo. Eu sou apostólico, eu sei o que Deus fez, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei a obra que Ele fez na minha vida. Então esta é a minha caminhada. Aleluia, glória a Deus. Diga assim: ele foi coberto com o manto apostólico e caiu o véu. 2 Coríntios 3,14. Mas os sentimentos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre aonde? O coração deles. Quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Leia comigo 18 em voz alta. E nós, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém, amém. Não adianta eu conhecer 1 milhão de versículos bíblicos de cor, não adianta eu ser um excelente pregador, não adianta eu ser um teólogo, falar grego, aramaico, falar tudo, se eu não conhecer o Senhor da Bíblia. Paulo, ele fala que os religiosos, até hoje, para ler o Pentateuco, para ler os livros de Moisés, eles põem um véu, né? E tem irmã que vem de véu na igreja, e põe o véu, achando que o véu está na cabeça. Sabe aonde está o véu? No coração. Sabe o que é o véu no coração?
Eu sou apenas um cristão nominal, eu sou apenas um religioso, e Deus não atravessa a dureza do meu coração. Mas quando o véu é retirado, é o manto da unção que está sobre mim, e é o que o Senhor vai fazer na tua vida. Ele vai tirar a religiosidade e vai te colocar debaixo do manto, e você vai saber o que aconteceu com a tua vida. Você não vai conseguir morar onde você mora, você não vai conseguir andar com quem você anda, você não vai conseguir lhe deixar buscar a Deus. Você vai ser a pessoa guiada e impulsionada pelo Espírito Santo do Senhor. Deus quer tirar o véu, Deus quer dar entendimento, Deus quer te levantar para experiências maiores e profundas. Aleluia! Receba, levante a tua mão e diga: todo embotamento, toda malignidade que roubava o meu entendimento está quebrada, o véu é tirado, e eu posso ver a glória do Senhor. E quando o véu é tirado, eu sou transformado de glória em glória, e a minha vida espiritual vai crescer. E eu profetizo: Deus vai te levantar, Deus vai te usar. E eu profetizo: Deus vai te dar graça. Você não vai ser apenas um profissional, você vai ser um ungido. Você vai fazer o teu trabalho no teu dia a dia, mas lá não vai estar o profissional, lá vai estar o servo de Deus, até Deus te levantar definitivamente, e Deus vai se mover na tua vida poderosamente. Aleluia! Porque você não é aquele que está andando no escuro, mas você está andando na luz, e a luz é o Senhor Jesus, e nele não há sombra de dúvida nem variação. Receba o poder desta unção sobre a tua vida. Aleluia! Porque o Senhor realmente tira o véu de sobre nós. Aleluia! Glória a Deus. Em segundo lugar, diga: o que aconteceu comigo? Fala, aconteceu que nasci para ser sucessor de um mover genuíno, não das contaminações de Eli, mas eu nasci para ter a unção de Samuel. Aleluia! Você é sucessor do mover apostólico genuíno. Alexandre Latueiro, você é apenas aquele que foi enganado por Satanás, mas Timóteo, Filemon, tantos outros nasceram para ser sucessores genuínos do mover apostólico, e você nasceu para isso. Deus te marcou, Deus te separou, Deus te deu a oportunidade, e hoje o Espírito Santo está te dizendo: você não é contaminado pelos dias de Eli, mas você é sucessor da unção de Samuel. Amém? Aleluia! Diga assim: Samuel crescia. Fala: Samuel crescia, e eu vou crescer. Aleluia! Se você tiver curiosidade, você vai estudar, e Samuel, ele tipifica Jesus Cristo, e a unção, Atos 10:38, diga: a mesma unção de Jesus de Nazaré está sobre a minha vida. Aleluia! Sabe quem eu sou, queridos? Eu sou a manifestação do poder de Jesus Cristo aqui na terra. Sabe quem você é? A manifestação do poder de Jesus Cristo aqui na terra. Sabe quem você é? Aquele que Satanás treme quando você está cheio do Espírito Santo. Sabe quem você é? Você é a pessoa que Deus quer levantar para pregar o Evangelho, para destruir as obras do diabo, para confundir esses dias. Você é a expressão da glória de Deus, aquele que foi chamado para ser ungido diante dos homens e para ser glorificado com Jesus Cristo. Deus te escolheu para coisas superiores. Olha só que impressionante. Diga: eu tenho a unção de Samuel. Pode estudar a Bíblia. Nenhum sacerdote
ungiu 2 reis. O único sacerdote que ungiu 2 reis foi Samuel. Por quê? Diga: Samuel entendeu o que aconteceu com ele. Eu estava meditando nesta palavra, e vamos pensar um pouco. Samuel foi levado para o templo, talvez vamos pensar com 2 anos. Ele aprendeu a falar com Eli, a figura masculina que ele tinha era Eli, mas ele sabia que ele tinha uma mãe, e emocional e psicologicamente, eu acho que até aquela idade de 14 anos, ele tinha questionamentos. Caramba, minha mãe me abandonou, está certo que ela me entregou aqui, mas eu não tenho casa, eu moro com um sacerdote, eu estou aqui, a minha mãe vem me ver uma vez por ano, e mesmo assim, eu não sou considerado filho dela como os outros filhos. A cabeça dele estava para dar um nó, mas aquele dia, que dia é hoje? 4 de fevereiro, talvez fosse dia 4 de fevereiro, não sei que dia era, mas um dia como o dia de hoje, ele foi dormir, e talvez antes de dormir, o diabo assolou a mente dele com um monte de coisas, mas aquele dia, Deus iria lhe dar um entendimento poderoso e grande, e Deus iria dizer: você é o meu sacerdote. E Deus lhe disse: Samuel, Samuel. Ele não entendia, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, ele não sabia que Deus falava, mas aquele dia, as escamas caíram, o véu foi tirado, Deus falou, ele ouviu, e agora ele estava apto para ser o grande sacerdote Samuel. E hoje, dia 4 de fevereiro, Deus vai falar com você. Deus vai te chamar: sai para fora dos teus problemas, sai para fora das tuas lutas, sai para fora deste casamento complicado, sai para fora desta vida cheia de conturbações, sai para fora dos teus questionamentos, sai para fora desse lugar de prisão espiritual, sai para fora dessas acusações, dessas assolações, sai para fora de todas essas perseguições, sai para fora desses complexos, desta autocomiseração, sai para fora, porque Deus está falando para você: a partir de hoje, eu vou fazer uma obra na tua vida, tão grande, tão poderosa, que ninguém vai acreditar, que ninguém vai falar, é o filho da Ana, é o órfão, é o abandonado, mas todos vão falar, é um grande profeta levantado pelo poder de Deus, é o meu ungido. Entenda, entenda, Deus quer ser Deus na tua vida, entenda, Deus quer te levantar, entenda, Deus quer fazer da tua vida uma grande e poderosa revolução. Receba no teu espírito em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, porque é isso que Deus tem para a tua vida. Levante as tuas 2 mãos para os céus, aleluia, e diga comigo: a porção dobrada que havia na vida de Samuel está sobre a minha vida, e eu vou viver a plenitude desta unção. Aleluia. Receba a plenitude desta unção. Eu profetizo: esta ceia vai ser a maior libertação da história da tua vida.
coisas de anos que o diabo tem te assolado, amarrações que o diabo tem colocado na tua vida, incertezas que te prendem, tudo aquilo que o diabo tem tentado te impedir, e que você mesmo já nem estava mais conseguindo viver, você já nem mais estava sabendo se era salvo, e você mesmo estava a ponto de entregar-se. O Senhor está te dizendo: eu estou te tomando pela tua mão, eu estou te chamando para uma grande obra. Não tenha dúvida, não se desespere, porque eu vou mudar a história da tua vida. O Rachande Rebecanta Arabarás. Aleluia, aleluia. A grande instrução que Eli deu para Samuel é a palavra que eu vou dar para você. Levante a tua mão e diga: fala, que o teu servo ouve. Aleluia. Aleluia. Diga assim comigo: quantas mais coisas, ninguém me perturbe. Se ninguém me entender, o importante é: eu entendi. Eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Jesus Cristo. Recebe. Recebe. Vai cair uma alegria sobre você agora. Vai cair uma cura sobre você agora. Vai cair um consolo do Espírito Santo sobre você agora. Vai cair uma libertação sobre a tua vida agora. Aleluia. Recebe, recebe, recebe. Recebe. Recebe aí. Recebe, recebe esta unção. Recebe, recebe. Eu vou passar esta unção sobre a tua vida. Aleluia. Eu vou colocar sobre você esse poder do entendimento. A unção que ensina todas as coisas. Aleluia. Era necessário um profeta. Era necessário um profeta. Uricai andarás. Adore ao Senhor em novas línguas. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você o que o Espírito Santo de Deus me falou. Era necessário que um profeta que era problemático, que não entendia quem ele era e o que Deus queria, e que estava enfiado numa caverna, quando o Senhor disse: sai desta caverna, porque eu ainda tenho uma grande obra para fazer. Eliseu ouviu a voz que o tirou da caverna, e que o encheu de unção, e você está ouvindo a voz que te tira da caverna hoje, e te enche desta unção. E era necessário que aquele profeta colocasse um manto do entendimento. E sabe que o Espírito Santo me falou: coloque um manto de entendimento sobre a minha igreja, e ninguém mais vai cair da fé, e ninguém vai tropeçar, e ninguém vai voltar atrás. Xerebecai andarás, mas cairá da minha glória, por causa do entendimento, e sabereis que eu sou Deus nas vossas vidas. Abra a tua boca e fale em línguas. Abra a tua boca e seja cheio do poder do Espírito Santo. Esse mês vai ser diferente na tua vida. Esse mês vai ser um mês desta unção. Receba este conhecimento, receba este entendimento. Andarabachorebecai andarás. Meu Pai de amor, meu Pai de amor, seja transformado. Saia todo peso, saia todo peso. Aleluia. Diga com todas as tuas forças: eis-me aqui, Senhor. Me perdoa pelo período que eu não entendi, eu resisti, mas agora, Senhor,
O Senhor falou comigo: eis-me aqui. Hoje inicia um novo tempo do meu relacionamento contigo. Derrama esta unção sobre a minha vida. Derrama. Ser curado dos teus complexos. Ser curado. Deus te disse: tu és meu, tu és o meu ungido, tu és o meu separado. O que falaram a teu respeito, o que se levantaram contra você, não tem mais poder. Eu preciso. Xarabacai andarás. Vem a glória do Senhor. Meu Deus. Vem aqui vocês. Vem aqui. Senhor, transforma esta palavra na vida, Senhor, ó Deus, dos jovens do O2. Transfiro o poder desta unção. Receba sobre ti agora. Receba para entender o grande do Senhor, para enxergar o que Deus tem para a tua vida. Recebe sobre ti agora. Recebe. Xarabacai andarás. Recebe. Recebe o conhecimento do chamado de Deus. Recebe. Xarabacaia, recebe o chamado, o entendimento, recebe. Rabachandarabacaia andarás. Se cantarabas. Muda minha vida para sempre. Senhor, toca no teu poder, Jesus. Toca, Senhor. Toca com a tua unção. Toca, Senhor. Toca com a tua unção, Senhor. Como Samuel, recebe. O diabo não vai te derrubar mais. Você é sacerdote. Recebe. Todos vão te chamar o povo mais feliz da terra. Por favor, dê a mão para quem está do teu lado e levante a mão da pessoa que está ao teu lado, lá em cima, em todos os lugares. Isso aqui é uma das visões mais impressionantes que existe, para que o diabo entenda que este é o corpo de Cristo, e que este é o poder e a autoridade que há sobre a tua vida. Se você ficar enfermo, você pode ter certeza que essa enfermidade não é maior que o poder que está aqui. Se você ficar sem dinheiro, não se desespere, porque de um canto que você não sabe, partindo desta unção, Deus vai te suprir misteriosamente, de maneira poderosa. Se faltar amigo, lembre-se que essa mão que está levantando a tua aí, é aquele que está ao teu lado, é o corpo de Cristo, porque você nunca vai estar sozinho. Aleluia! E nunca mais vai faltar entendimento na tua vida, porque o diabo nunca mais vai te manipular. E se o diabo quiser encher o teu coração de tristeza, o Senhor está dizendo: eu levantarei as tuas mãos, eu colocarei a minha força,
e a tua boca se encherá de riso, porque eu sou o Deus das consolações, e eu encho a tua vida da minha presença e do meu poder. Aleluia! Nunca mais, depois desta ceia, nada, nem homens, nem sentimentos, nem demônios poderão manipular a tua vida, porque o Senhor te marca. Aleluia! E você sabe o que aconteceu com você, o que aconteceu comigo. Eu sou ungido do Deus vivo.